Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Que maravilha, né? Participar da primeira conferência internacional virtual de ultrassom industrial. Então eu começo parabenizando a equipe organizadora por esta ideia super relevante e talvez pioneira, levando para toda a comunidade assuntos tão estratégicos, este que é o ultrassom. Mas o nosso objetivo hoje é trazer um pouco do API RP 571, onde nós temos os mecanismos de danos, e esses mecanismos de danos nós precisamos de detectar e de qualificar. Qualificar no sentido de dimensionar corretamente. E o dimensionamento, no nosso foco de hoje, vai ser utilizando essa técnica não destrutiva de ultrassom com as suas variantes. Então, pessoal, eu sou Jarbas Cabral Fagundes, coloquei aqui um extrato desses 35 anos de atuação na indústria química e petroquímica. Sou engenheiro mecânico de formação pela Universidade Federal da Paraíba em 1983. Puxa vida, o tempo passa, né? E eu, nesse período, já naveguei por várias áreas de conhecimento, trabalho na Braskem, e hoje o meu programa de ação está ligado à confiabilidade e como engenheiro de corrosão e materiais, ou seja, Reliability Materials Corrosion Engineer. Tudo bem. Então, o nosso foco é trazer um pouco, no primeiro momento, um overview do API RP, prática recomendada, né? 571, que fala de mecanismos de danos. Os mecanismos de danos que afetam os equipamentos químicos das indústrias e refinaria. Isso é muito importante, pessoal, porque eu venho estudando ele desde a primeira edição, e os engenheiros de inspeção, de manutenção, de confiabilidade não podem, de jeito nenhum, nem devem deixar de ter domínio dessa prática recomendada. A gente vai ver que hoje já tem diversos mecanismos que cobrem quase todos que acontecem. Tá? Nós estamos na terceira edição, essa edição está muito legal, ela foi editada e lançada em março de 2021, e isso aí traz para nós, março de 2020, e traz para nós uma atualização dos mecanismos. Agora, a gente vai fazer um overview, porque quando a gente fala no ensaio não destrutivo, a gente sempre precisa ter ideia, porque eu estou ensaiando. Nas palestras, nos minicursos, nos cursos, seminários, workshop, congresso que eu participo, eu sempre lembro assim, se você vai ao médico, você está apenas gripado e ele te recomenda, por exemplo, uma ressonância magnética do encéfalo, você vai perguntar diversas vezes por quê, e talvez nem faça, se não tiver uma boa justificativa. Da mesma forma, são os ensaios não destrutivos. Esse slide é bem importante, eu tenho ele há muito tempo, vi em uma das apresentações do meu amigo Bruno, e ele faz assim, ó, o que é esperado da inspeção de equipamentos? É esperado detectabilidade e previsibilidade, com campanhas seguras e também fazendo toda uma gestão de custos. Quando a gente está falando de detectabilidade, eu posso detectar a olho nu, na inspeção visual, no exame visual, que é a gente considera aquele mais importante, que puxa a habilidade, a experiência do técnico de inspeção, do engenheiro de inspeção, ou seja, de quem está olhando. Tá? E muitos dos mecanismos, além da gente visualizar, detectando quando isso é possível, nós precisamos de dimensionar. Dimensionar
e um dimensionamento é onde nós vamos trazer alguma coisa dos ensaios não destrutivos que nesta conferência já estão sendo trabalhados por outros colegas. Então, pessoal, é importante quando a gente olha essas estatísticas, né, que levam a acidentes, levam a falhas na indústria, né? Aqui a gente tem uma imagem que acho que roda no mundo inteiro, de vez em quando ela é atualizada, onde a gente tem os acidentes, os principais acidentes na área industrial e a causa e classificação. A gente vê as falhas mecânicas, onde a gente tem um índice de 41%. Nós temos os erros operacionais, os erros durante a operação, 20%, os processos upset, 8%, os não conhecidos, 18%. A gente tem uma série deles e nós precisamos identificá-los, entendê-los, saber qual é realmente o mecanismo, a cinética para evitar que estes acidentes aconteçam, né? Tem uma publicação muito boa, bem recente, né? Março de 2020, onde o pessoal pega as 100 maiores perdas da indústria de hidrocarbonetos, das indústrias de um modo geral. Isso no range de 74 a 2019. Então, a gente vai ver nesse trabalho realmente uma série de informações onde mecanismos de danos ocorrem por diversas razões, e esses mecanismos a gente vê que ao longo do tempo eles se repetem, mesmo os times de inspeção com seus programas de inspeção robustos, inspecionando, mas de vez em quando acontecem e a gente pode e deve usar lições aprendidas para evitar que esses acidentes não aconteçam. Se a gente for ver a história, nesses 30 anos, realmente existe uma repetição nas refinarias, nas petroquímicas, nas químicas, no processamento de gás, né, nos terminais, nos dutos. Isso é deveras importante para que a gente crie um programa robusto do ponto de vista de estar engerado, mas otimizado. Isso é muito importante. E o nosso amigo, ele faz também um levantamento de perdas consideráveis por acidentes, por incidentes, né? E faz um ranking, né? Veja, as refinarias, petroquímicas, né? Toda a área de upstream, né? Os terminais. Então, sempre essa literatura existe e nós devemos saber ter domínio dela e ver onde eu posso introduzir, implementar nos meus processos. E aí eu pego, assim, aleatoriamente, um mecanismo de dano, né? Stress Corrosion Crack, que poderia ser Couch Stress Corrosion Crack, Amine Stress Corrosion Crack, Chloride Stress Corrosion Crack. Essa prática do CEPA, ela é muito boa, esse material, e esse tipo de mecanismo, ele também precisa ser identificado e precisa ser dimensionado. Olhando a história, né, eu gosto muito desse slide, porque ele mostra para todos nós uma realidade muito dura, quando a gente faz uma análise super crítica de 1800 até 1914, por aí. A gente, considerando caldeiras, né? Onde foi todo o start, foi toda a motivação para um grupo de engenheiros publicar, lá em 1914, a primeira edição do Código ASME, seção 1, para caldeiras. Mas veja o que acontecia. Nós tínhamos
nesse período, caldeiras de baixa pressão. A tendência era, mesmo com baixa pressão, com muitos acidentes, 400, 300, 150, né? Depois que foi sistematizado, depois que se teve rotinas de cálculo e fabricação, a gente viu e vê que os projetos foram mais arrojados e as explosões, as falhas começaram a diminuir. Isso é muito importante. Por quê, pessoal? Não existe bola de cristal. Existe sim estudo sistematizado, existe sim colocar em prática a teoria para que a gente possa observar. E uma coisa importante, eu sempre falo, o homem de confiabilidade, o técnico, o engenheiro de confiabilidade, o engenheiro de inspeção, tem que estar sempre de mãos dadas com a engenharia de processo, com a engenharia de produção, com a engenharia de inspeção, a engenharia de equipamentos, a engenharia de corrosão, porque, novamente, não existe bola de cristal. Tem que se realmente estudar para identificar. E depois eu vou falar um pouquinho, porque o tempo é curto, sobre outra prática recomendada, que é o API RP de prática recomendada 970, Corrosion Control Document. Mas vai ser um pouquinho. Aí, pessoal, ainda contextualizando, o risco depende do tempo. Então, se eu consigo identificar o mecanismo, conhecer, colocar barreiras mitigadoras, né, eu evito o acidente. Mas os mecanismos, eles precisam ser monitorados. E o foco aqui não vai ser emissão acústica, não vai ser partículas magnéticas, não vai ser penetrante. A gente vai dar uma olhada aqui naqueles mecanismos que geram perdas de espessura, que faz nuclear trincas, ou seja, aqueles em que o END, ultrassom, com as suas variantes, pode ser feito. Então, se a gente olhar o risco e eventos por ano, a gente tem lá um processo que está nas suas condições normais de operação e vem os transientes. Tá? Esse gráfico aí mostra um ciclo importante, onde a gente tem uma alta taxa, uma alta deformação, taxa de deformação e baixa temperatura, aí a gente tende para a fratura, e quando eu tenho uma alta temperatura e baixa taxa de deformação, eu tendo para uma fratura dúctil, tá? E uma fratura frágil do lado inverso. Tudo isso vocês vão ver que é uma introdução, um overview, como a gente tem lá no curso que nós fizemos lá em Galveston em 2019, o instrutor, ele primeiro fez uma grande abordagem para poder entrar no RP 571. Aqui, pessoal, nós estamos vendo uma junta soldada com um defeito considerável. Então, se eu olho para essa junta soldada e faço apenas um líquido penetrante ou uma partícula magnética, eu não vou provavelmente detectar nada. Mas esta junta, eu tenho tensões residuais, tensões aplicadas. Se eu tenho um defeito, importante, como é que está a tenacidade dele? Como é que está a espessura, a temperatura, né? A temperatura de aquecimento. E nessa outra imagem, eu tenho, é bem conhecida essa imagem, né? Eu tenho uma chapa com uma junta soldada e alguns defeitos, algumas descontinuidades, tá? Até onde nós vamos detectar? Aqui, pessoal, eu trago uma imagem onde a gente vai ver o 2A, uma trinquinha, uma indicação com comprimento, e a gente vê uma tensão aplicada. E no outro slide a gente já vai ver um vaso de pressão, né, da divisão 2, ele todo modelado pelo método de elementos finitos.
E aí, se eu quiser trabalhar em cima de uma descontinuidade, seja ela planar ou não, seja volumétrica, eu preciso de dimensionar. Então, a maioria dos mecanismos de danos, a maioria, não são todos, nós podemos sim utilizar o ultrassom convencional, o phase array, o TOF, tá? E a gente vai ver um pouquinho mais na frente. Isso também já foi muito falado. Essa imagem, eu sempre peço autorização, dessa vez eu não pedi, mas das outras todas eu pedi ao doutor, né, mestre engenheiro Guilherme Victor Peixoto Donato, ao qual eu tenho muito respeito e já aprendi muito, muito com ele, quando a gente está falando de mecânica da fratura, fitness for service. Essa imagem é interessante, onde a gente verifica aqui que temos indicações, temos defeitos. Tem uma parte onde ele está nucleando o dano incipiente, onde a gente vai de 10 a menos 10, olhando ciência dos materiais, até mais ou menos 10 a menos 3. Eu tenho o campo da engenharia, com os testes, né? As aplicações em estruturas. Eu tenho um campo de mecânica aplicada e eu tenho um campo vasto da mecânica da fratura. E quando a gente está falando em mecânica da fratura, vai para o 579, eu estou trabalhando em auto-refrigeração, auto-refrigeration, brick factory, eu começo na seção 3 do API 579. E aí, se eu vou ter uma descontinuidade, eu preciso detectar, bem detectada, com um procedimento qualificado, com um profissional qualificado, e dimensionar. Dimensionar comprimento, profundidade e altura. E quando eu também estou trabalhando em cima de descontinuidades deste tipo, eu preciso de uma propriedade importante. Eu preciso de ver como é que está a tenacidade. E o nosso grande amigo e velho companheiro, o ensaio de Charpy, aí ele se apresenta. Então veja que a gente está fazendo essa abordagem e já já a gente vai adentrar a prática recomendada. Eu também gosto desse slide, ele circula aí, já vi nas apresentações no ASME, vi também na NACE e vi várias vezes no Summit de 2019 em Galveston, onde uma boa equipe da Braskem estava lá. Aqui a gente vai ver, olha, é um desenvolvimento de mais de 80 anos, né? A gente tem as novas construções e aí a gente já entra no seu ciclo de vida olhando a inspeção baseada em risco, o plano nos API 580 e 581. Inspeciono, vejo o mecanismo de dano, se ou não, encontrei, vou trabalhar nele, e nessa abordagem vou buscar o API 579, né, Fitness for Service, para fazer o meu assessment. Né? Quando não, o ciclo volta, faço o meu assessment com o Fitness for Service e defino um reparo ou uma substituição. Tá? E aí, pessoal, o ASME trouxe para nós os PCCs, os Post Construction Code, que todos nós que trabalhamos na área de engenharia de confiabilidade, na área de inspeção, o PH, precisa conhecer o PCC1, o PCC2 e o PCC3. O PCC2 vai dar todas as dicas engenheiradas para os reparos. E o PCC3, ele entra com a parte de inspeção baseada em riscos, mas o que eu gosto do PCC3 são os 3 anexos que eu vou trazer para cá hoje para complementar a nossa abordagem em cima do API RP 571. E aí, nesse ciclo, olha, eu uso post-construction, faço reparo, está de acordo com o código, e é interessante, o código de projeto, ele atende o projeto e a fabricação.
Depois disso, insere-se, aí a gente tem que avaliar de uma outra forma. É, eu gosto muito, pessoal, eu gosto muito, às vezes, de fazer os rabiscos, que eu chamo de esquemáticos, né? Esse aí foi em 18, eu estava fora, quando houve a consulta, a gente tinha uma indicação, e a consulta era assim, posso conviver ou não, né? O que é que eu vou fazer? E aí, olha, a gente tem a indicação em verde, né? Tem o seu comprimento, a gente olha as tensões na ponta do defeito, sigma X, sigma Y, sigma Z. Como essa indicação ela trabalha, ela está carregada, no mínimo, por tensão de membrana, a gente olha com a sua direção principal e eu vou precisar dimensionar. Olha aí o ultrassom. Claro que eu poderia utilizar emissão acústica para fazer o monitoramento, mas aqui eu vou estar falando de phase e de Toffler. Na realidade, eu não vou detalhar phase e Toffler. Eu vou trazer para cá os mecanismos e apontar para o pessoal dos ENDES. Então, a partir daqui, com o meu defeito, já considerado defeito em função dos critérios de aceitação, eu posso fazer uma modelagem utilizando o método dos elementos finitos, tá? Fine Element Methods. Isso é muito importante, pessoal, dá muita resposta para todos nós. Essa figurinha das classes de degradação do 579, né, Fitness for Service, ela é muito interessante, pessoal, porque a gente tem os mecanismos e nós temos qual é a parte que trata. Então, isso aqui é para todo engenheiro de inspeção saber decorado. Fire damage, eu tenho lá a minha seção. Um dano mecânico, eu tenho minha seção. Eu tenho um duto, que tem uma moça, eu tenho minha seção. Assim como se eu tenho fratura frágil, eu tenho duas seções. O assessment eu faço na seção 3 e quando eu já tenho um defeito, eu vou avaliar na seção 9. E tudo isso, pessoal, precisa de dimensionamento. E a nossa estrutura de metais é uma estrutura complexa. É complexa e vai ter oportunidades em que o dano inicia e ainda é muito inicial mesmo. Incipiente, como dano de fadiga incipiente, a gente não vai detectar. É bom olhar aquela imagem, tá? Quando vocês estiverem com o arquivo PPT. E aí vai ter inúmeros mecanismos. Vamos considerar 67 mecanismos que a gente tem domínio, a gente vai ver daqui a uns 3, 4 slides. Considerando que esse metal está exposto a uma atmosfera agressiva, a gente vai ter reações do ferro com oxigênio, da UFeO, o óxido de ferro, que é uma reta, né? Y igual a X mais B, e o que governa essa espessura é o coeficiente angular. Mas depois esse FeO, ele se converte em Fe2O3, que é parabólico, tá? Então, isso aí a gente vai ter que dimensionar. O SPI, quando faz seu plano para fazer avaliação de vida residual, ele vai usar ultrassom. Tá? Aqui entra a MIC, né? A corrosão microbiológica. Puxa vida, essa é importante. E eu aproveito, toda vez que eu vejo um caso de corrosão, eu aproveito para fazer uma saudação em memória ao professor Vicente Gentil. Foi meu amigo e é meu amigo, ele já está no outro plano, mas que eu conheci em junho de 1984 e convivi muito, muito com ele e aprendi muito. E ele fazia o seguinte: quando íamos inspecionar
um grande trocador vertical, água de resfriamento, né, AGR no casco, e era suscetível, à época, de nós termos corrosão microbiológica. Aí a primeira vez o professor que eu tive com ele, a gente foi para o campo, era estagiário ainda. Ele disse assim: ô meu filho, me arruma uma pipeta e um pouco de HCl, 3%. Aí pegou aquele resíduo, cheirou, foi assim próximo do nariz, me mostrou, estava um pouco gelatinoso, ele colocou na pipeta com HCl, pipetou. E depois mostrou o aroma forte, tipo ovo podre, significava dizer que nós tínhamos bactéria redutora de sulfato. O caso de corrosão e erosão, os casos de fadiga, né? Os casos de fadiga térmica, as simulações para que a gente veja a suscetibilidade de nucleação de PITs, tá? Alvéolos, um mecanismo de dano, que esse aqui está na edição de 2011, que é o DM 3.15, que é o Cauchy Stress Corrosion Cracking, aparece as trincas, a depender da localização, ela pode ser até detectada e dimensionada com a scan. Com a scan, a gente, quando vai dimensionar, às vezes não consegue ver a altura, tá? Essa junta, pessoal, aí tem todos os defeitos, né? Volumétricos e planária, né? O ultrassom vai dar um show aí. A gente ter cuidado, pessoal, quando a gente está soldando, né? É uma estrutura complexa, onde eu tenho um teta máximo, de temperatura máxima no centro, tem um resfriamento, tem uma microestrutura apropriada, e a depender de como for feito, eu já introduzo um dano de fabricação, que a gente, no final, detecta. No Summit, né, nós conhecemos este cidadão, né, o John Hayden, conversamos com ele, e ele tem esse livro. Lá ele está distribuindo, né, os 101 elementos essenciais quando a gente trabalha no programa de integridade mecânica de equipamentos pressurizados. Né? É muito bom a gente ter esse material, pessoal. E aí, ó, depois de tudo isso que a gente falou, a gente se deparando com estes mecanismos de danos, a gente precisa de avaliar. Na empresa onde eu trabalho, onde eu tenho muito orgulho de trabalhar, que é a Braskem, a gente sempre tem um programa forte de RCAs, análise de causa raiz. Quando acontece uma falha, tá? O melhor indicador é quando o número de RCA está baixo, ou zero, né? Nunca vai ter zero, mas a gente vai à causa raiz, identifica o mecanismo de dano. Paralelamente, nós temos um programa bem arrojado, que é o CCD com IOW, né? O API RP 970, que é o CCD, Corrosion Control Document, e o API RP 584, que é IOW, né? Janelas de Integridade de Operação. Bom, pessoal, quando a gente fala de API 571, nós estamos na terceira edição, março de 2020. Tá fresquinha, tá? 1 ano e 2 meses, né? Tá fresquinha e tá muito rico, pessoal. Interessante que no API 571 nós temos 9 steps. É a forma em que cada mecanismo de dano é avaliado. Então é mostrado assim, ó. Qual é o nome do mecanismo? E aí vai ter um termo geralmente usado, comumente usado, e é descrito esse termo no nome do mecanismo. Por exemplo, creep, fluência, corrosão sob tensão, chloride, stress corrosion crack, corrosão pela água de resfriamento. Depois, ele mostra a descrição do dano. Em seguida,
quais são as matérias afetadas para este dano? A gente vai ver isso bem direitinho, de forma resumida. Em seguida, a gente observa os fatores críticos para aquele dano. Esse template todo é para um tipo de dano, que se repete para os 67 mecanismos. Depois ele mostra quais são os equipamentos ou unidades afetadas com o mecanismo. E interessante, pessoal, que lá no final do API, nós vamos ter uma quantidade, 14, 15 PFDs, né? O fluxograma de processo com os mecanismos. Então, se a minha planta é uma daquelas plantas, eu já tenho os mecanismos todos lá, e aí é fazer o programa. Depois ele mostra a morfologia ou aparência do dano, com imagem. Se é uma corrosão sob tensão nos ácidos inoxidáveis, aparece aquela belíssima fotomicrografia de uma trinca ramificada, transgranular. Essa descrição do dano sempre vem com uma foto, tá? Isso é muito importante. No passo seguinte, nós vamos ter a mitigação e a prevenção. Aqui ele mostra alguns métodos que a gente pode mitigar o mecanismo de danos em alguns casos, e análise de engenharia. Depois ele mostra a inspeção e o monitoramento. Aí tem um guia, tem recomendações dos ENDs que a gente faz para monitorar. Depois mostra os mecanismos que têm correlações e as referências. Aí, geralmente, você vai ver o ASM, o American Society Materials, volume 13, volume 6, corrosão, soldagem, e por aí vai. Então, pessoal, para todos os mecanismos, nós temos esse passo a passo. Então, se eu estou analisando no meu local de trabalho, aí vi que tem corrosão localizada, lá tem CUI, Corrosion and Insulation. Eu pego lá e pego esse template para a CUI, tem umas faixas de temperatura que vai estar no API 570, no API 574, né? No API 583, que trata de CUI. Aqui, pessoal, de uma forma mais resumida, nós trazemos essa tabela 4.1 que mostra os mecanismos de dano-chave. Está lá na página 346 da edição de março de 2020. A gente vai ver que em relação à edição de 2011, a gente vê que foram removidos 3 mecanismos, mas que ele não saiu do API. A gente vai entender ele no outro mecanismo. Então, nós temos 70 itens, mais 3, o item 26, 56 e 61, eles foram removidos. Eu vou dar uma passada com mais detalhes, mas veja, pessoal, dentro da nossa indústria, não só a indústria da refinaria, mas na petroquímica, na química, a gente pega carona. Por exemplo, boil water and condensate corrosion. Quem tem caldeira tem. O 49, cool water corrosion. Quem tem trocadores de calor e está com seu tratamento com os upsets não estão corretos, né? Alguma contaminação, trocadores com velocidade baixa, nós vamos ter depósito, consequentemente corrosão sobre depósito, e aí a gente tem ultrassom, tem o íris, né? Tem o íris. Se os tubos forem não ferromagnéticos e PITs, a gente vai ver que a metodologia e a técnica recomendada seria o eddy current, e eu vou fazer uma correlação com o PCC3 logo. A gente agora, nessa edição, entrou aí o brine corrosion, as células de concentração, tá, de corrosão.
E a corrosão de água oxigenada, né? Non boiler. Então, isso é tudo muito importante. Então, nós temos esses mecanismos, e aí, pessoal, o gelo de corrosão tem que ter na sua mesa, no seu escaninho, no seu local de trabalho, essa prática recomendada. 571. A corrosão pelo sulfúrico, corrosão pelo ácido clorídrico, carbonização, hidrogênio embrittlement, né? A fragilização pelo hidrogênio, a cavitação, o choque térmico, a fase sigma, né? Esferalização, e aí vem muitos, muitos. A gente tem o mecanismo 2, o wet H2S damage, né? Onde a gente tem as blisters, as bolhas, e os famosos RIC, só RIC, e stepwise crack. Então, se eu olho aqueles 9 steps, a gente vai ver que eu consigo fazer um bom exame visual. E quando a gente tem, pessoal, um programa como CCD, Corrosion Control Document, que é o backbone, como diz o meu grande mestre Amilcar Salles, que é a espinha dorsal de um programa de integridade mecânica, a gente vai analisando, seguindo a prática da prática recomendada 970, a gente, juntamente com o processo, segurança de processo, confiabilidade, inspeção, coordenado pelo Materials Corrosion Engineering, a gente vai identificar quais são os mecanismos, a cinética de reação, que é muito importante, quais são os contaminantes, quais são os ativadores, e fazer o meu plano com os CMLs, aqueles pontos onde eu vou monitorar, os ENDs necessários, e aí entra uma boa parte dos ultrassons. Se a gente observar, novamente, não existe bola de cristal. Existe sim uma prática muito objetiva, muito conceituada e que nós precisamos estudar. Estudar e, se quisermos, certificarmos. O API já está com escritório no Brasil e vai ter seus ciclos de certificação. Inclusive, em agosto, nós vamos ter um ciclo de certificação onde vai ter os exames para os candidatos que queiram certificar nesta modalidade, ou seja, nesta prática. Tá? Esse item aí, eu estou colocando intermediário, onde a gente não tem uma gota salina, né? Uma gota de água com eletrólito, onde a gente não tem um depósito que vai ter corrosão. Esse é fácil. Usar o Basecamp, por exemplo, que é ultrassom, eu vou detectar. E aí, abrindo, dando um zoom naquela tabela 4.1, vocês podem ler melhor os mecanismos, né? Dissimilar metal weld cracking. Então, ó, ammonium chloride corrosion, hydrochloric acid corrosion, ou seja, a corrosão pelo cloreto de amônia, a corrosão pelo ácido clorídrico, o HTHA, High Temperature Hydrogen Attack, que está tão estudado. Alguns acidentes aconteceram, a CSB colocou aquele alerta, né? E as empresas estão estudando, e a Braskem também está estudando, com uma equipe muito boa, liderada pelo meu amigo Eduardo Cabral, que é um dos engenheiros de corrosão da Braskem, ele, no caso, lotado na Bahia, eu lotado em Alagoas, o Rodrigo está aqui e outros, tá? Bom, aí a gente também verifica mais alguns mecanismos, né? Fadiga térmica, degradação do refratário, tá? A descarbonização, e aí eu lembro do nosso amigo, o professor Paulo Moura, que estudou tanto descarbonização e carbonization,
Para quem trabalha em plantas de cloro, eletrólise, que eu trabalho, a gente, se tiver o ácido inoxidável, austenítico, ele torna-se altamente suscetível à corrosão sob tensão, que é um dos mecanismos que a gente tem aqui. O metal duster, tá? A corrosão pelo solo, e a gente vai ver que grande parte desses mecanismos eu posso detectar com um bom programa. Se eu tenho um CCD já rodando, ele foi o loop de corrosão foi estudado e o grupo identificou quais são os pontos mais suscetíveis para que a inspeção dentro do seu programa, se tubulações utilizando o API 570, suportado pelo 574, se vasos de pressão 510, se tanques 653, e por aí vai, tá? Então, é importante que a gente tenha em mente que o API deve ser a bíblia do engenheiro de corrosão, do engenheiro de confiabilidade. A gente, nessa edição de março de 2020, alguns mecanismos foram removidos. Por exemplo, a Steam Blanket foi removido. Mas o que ele diz aí? Veja o mecanismo 30, tá? O Sulfate Stress Corrosion Crack, removido, tá? Bridge Fracture ficou, tá muito bom. E a gente vê que o API é interessante, pessoal. Eu estava fazendo uma palestra, eu coloquei como o centro de tudo o API 571 e a gente puxa quase todos os APIs. Eu estou falando em Bridge Factory, eu estou falando uma perda de espessura, aí eu estou falando do API 579, né? Na seção de perda uniforme, perda localizada, seção de pitches, a seção de avaliação de trincas, avaliação da suscetibilidade e por aí vai. Essa tabela, pessoal, ela é legal. Ela aparece em muitos documentos, né? Eu até tirei ela de um curso quando ele ainda estava na versão 2011. Acho que a gente fez 7 edições desse curso. Para vocês terem ideia, esse curso está muito bom mesmo. E agora eu já revisei ele todo para a revisão de março de 2020. Uma edição que a gente fez aqui em Maceió, um curso, nós tivemos 218 participantes no auditório do Senai. E esse curso foi todo voluntariado. A gente fez e doou para uma instituição de caridade, tá? E teve uma resposta muito boa. Aqui a gente vai ver os principais problemas manifestados em espessura, afinamento, né? Trincas subsuperficiais, as trincas superficiais, as variações dimensionais, as blisters, né? As variações metalúrgicas, né? As mudanças metalúrgicas, e a gente nessa tabelinha, é quase um screen mesmo, já está pronto, né? A gente correlaciona e vê os N's. Pessoal, eu vou trazer para suportar essa apresentação o PCC3. Esse PCC3 eu já li N vezes e eu fico preocupado que eu fico com esse negócio decorado, né? Quando a gente vai, já vai em cima, anexo tabela 1A, anexo tabela 1B, anexo tabela 1C, fazer screen, fazer a interpretação dos mecanismos de danos. Então, o PCC, como nós sabemos, o ASME trabalhou com a equipe multidisciplinar para tratar dos equipamentos em service. E o PCC3, ele fala dos métodos para você planejar a inspeção usando risk-based. Aqui de lado, pessoal, eu coloquei essa imagem, que é uma fotografia tirada em 1970. E esse grupo estava trabalhando já. Claro, o PCC ele é bem mais recente, mas a gente tem as comissões, tem os grupos, os subgrupos, né, que juntos trabalham e geram esses documentos. Então, veja,
Esse documento, o PCC3, ele é bom. Quando a gente vai para o apêndice A, que é não mandatório, ele faz as definições dos mecanismos de danos. Essas definições, hoje, nós estávamos na edição 2011 do API 571 e agora estamos na edição de março de 2020. E a edição do PCC3, ela está na edição de 2017. Então já tem um gap de defasagem, tá? Mas eu olhei, planilhei e olhei item por item, quase nada mudou, quase nada mudou. Então a gente vê o embrittlement, aí a fragilização 885 graus Fahrenheit, ou 475 graus centígrados, né? E a gente vai ver que a referência é o API 571. Então, nesse apêndice, o que é que ele faz nesse apêndice, pessoal? Nesse apêndice, ele faz definições. E você vê, ó, abrasão, né, o desgaste por abrasão. Está lá, SM, famosos Metals Handbook, da American Society Materials. O volume 11, a gente também tem que consultar, que fala de análise de falha e prevenção. A corrosão pelo dew point ácido, a gente também tem lá essas falhas, tá? E vamos encontrar essas informações. Então, esse apêndice não mandatório, ele fala de definições. Ó, fratura frágil, Breach Factory, API 571 é a referência. Então, lá no API 571, nós vamos encontrar desde a descrição de danos até as referências, né? Passando pela morfologia, a aparência, né? A mitigação, a inspeção, né? Aqui, por exemplo, quando eu estou falando de Carbonate Stress Corrosion Crack, eu estou falando como referência o API 571. Cold Crack, por exemplo, tá? Bom, o apêndice B é também não mandatório. Esse é muito legal. Ele é muito legal, pessoal. Eu estou fazendo um aplicativo, está ficando muito legal, para que a gente possa olhar rapidamente, né? Cruzando, fazendo uma tabela dinâmica, de forma que a qualquer momento eu possa consultar. Como eu sou engenheiro de confiabilidade de materiais de corrosão, junto com o meu amigo Rodrigo, cada um numa planta, a gente precisa de ter essas informações rápidas. E aí a gente vai ver que o PCC, ele fez uma divisão. Ele coloca os mecanismos, coloca os modos, e aí interessante, ó, onde é que está a diferença do 571? Que ele coloca os mecanismos de danos e os defeitos de fabricação. E depois ele vem, ó, os materiais de construções que ocorrem tipicamente esse mecanismo. Então, se eu cruzar o eixo X, ou seja, a linha com a coluna, eu vou ter um condensado, um compilado bem legal dos mecanismos de danos. Depois ele fala do meio operacional, né? Aí é onde entra os processos, tá? E aí você também vai cruzando. Você vê range de temperatura, você vê o que os mecanismos podem estar suscetível aos processos. Então, você vai ter aí vários meios. Depois, ele fala de fluxo, que às vezes a gente não olha muito, pessoal, mas quando a gente tem variações, eu tenho muitos acidentes na tubulação, nós temos corrosão, erosão, abrasão, tá? Em função do fluxo. E depois ele bota tipos de carregamento. Então, essa tabelinha, ela é muito importante. Dando um zoom, a gente vai ver aí matéria de construção, onde ocorre tipicamente os mecanismos, né? E antes a gente tinha o mecanismo, nós temos o dano ou defeito, se o
o mecanismo de danos, o defeito de fabricação. E aí a gente vem, ó, aço carbono, baixa liga, os aços inoxidáveis da série 300, da série 400, os duplex. Aqui precisaria entrar também os super duplex, pensando em SAND, por exemplo, SAF 2205, SAF 2507, 2707, 2707 HD, né? Até as ligas de níquel base, titânio, né? E os ferros fundidos, né? A gente tem para fazer a correlação. Os meios, né? Os meios a gente olha no API, isso é importante demais, pessoal, para quem está com o programa do CCD, que é o top, o que tem de melhor dentro dos programas de integridade mecânica para equipamentos pressurizados. Então, a gente tem sódio, carbonato, sulfúrico, aminas, amônia, cloreto, né? Ácido fluorídrico, fenol, os óleos crus, ácido fosfórico, particulados e outros, que eu vou correlacionar com aqueles mecanismos. Se eu estou com meio hardware físico, eu olho e, sei lá, marco o texto. Se eu tenho um aplicativo, eu faço um cruzamento e vou saber qual é o mecanismo. Então, pessoal, aqui a gente teve a descrição, a gente teve essa planilha ou tabela para fazer o screen, o peneiramento, né, dos mecanismos de danos, tá? A última parte, olha, dessa planilha, dando zoom, a gente está vendo também a questão até de hidrodinâmica. A gente está vendo a tensão estática, né? Impacto, os gradientes térmicos, choques, né? As tensões cíclicas, como, por exemplo, vibração. Então, a planilha é grandona, tá? E aí, o que é que eu coloquei nela? Eu trouxe o API 571, trouxe o API 581, trouxe o WRC 490, né? Que fala dos mecanismos em empresas de geração de vapor. Estou fazendo o link com a referência do mecanismo. E aí, meu amigo, qualquer um de nós sai na frente quando tem os mecanismos. E falando de todos os mecanismos, onde entra o ultrassom, né? O ultrassom, onde já foi comentado, no passado aí, pessoal, de 30 anos atrás, a gente estava no ultrassom convencional, né? Radiografia. Hoje, o código ASME já permite a gente fazer as substituições, né, da radiografia pelo ultrassom. Isso é muito bom. E aí a gente evoluiu com o Phase Array, com inúmeros cabeçotes, 16, 64, 32, 64, 120 ou 128, e depois o TOFTA, né? Ou seja, entrando em duas áreas, o ultrassom semiautomático e o ultrassom automático. Mas é importante, pessoal, nós sabermos definir o end, ou seja, o ultrassom que eu vou usar em função do mecanismo e em função do equipamento. Porque se eu tenho um tanque ou um vaso de pressão construído há 40 anos atrás, pelo código, até com stamp, com selo ASME, fiz radiografia e agora eu invento de fazer um TOFTA, eu vou pegar talvez 3.000 indicações. Tá? Agora, se eu tenho um dano, eu preciso detectar com uma assertividade grande e preciso dimensionar, aí sim, aí eu vou conseguir, através das técnicas não destrutivas. E aí, pessoal, esse apêndice C
do PCC3, ele é muito importante. Ele é muito importante porque ele mostra, ele tabela, né, para que a gente possa entender os métodos de monitoramento. A gente tem os mecanismos, nós temos o modo, né? Nós temos o mecanismo de dano, nós temos o defeito de fabricação. E aí, pessoal, a gente vai ter, exatamente como está no API, apenas eu transferir para uma planilha, colorir, e na dinâmica ele vai estar me dando, quando eu colocar dois mecanismos, ele me dá uma cor. Eu estou fazendo um bocado de coisa, para no próximo curso, que vai ser um pouco mais longo, a gente já tem isso detalhado. Mas olha, se eu tenho, por exemplo, Ammonium Groove, que é um canal, né? O modo é perda de massa, né? Perda de metal. O dano é um mecanismo de dano, não é um defeito de fabricação. Então, ó, se eu estou falando de ammonia groove, amine crack, amine corrosion, ou um desses aí, então eu olho ele, já classifico se é um mecanismo de dano, um defeito de fabricação, e depois eu vou olhar, identificar o método usado comumente para fazer a avaliação. Eu tenho a parte surface, subsurface e other method. Ou seja, o defeito, ou melhor, a indicação que é superficial, a subsuperficial e outros métodos. A gente vai olhar todos, tá? Aqui vamos pegar aqui perda de massa, né? Est dew point corrosion. Vou ter perda de massa. Então, eu já começo aqui, olha, é um mecanismo de dano. Eu posso, ele é superficial, eu posso visualmente olhar e identificar, e posso usar um endoscópio, tá? E a gente sabe que os endoscópios, eles evoluíram muito, 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 né? Evoluíram muito. Aí a gente pode ter, para esse mecanismo, eu posso entrar, como ele pode ser subsuperficial, eu posso usar ultrassom, tá? Posso usar ultrassom. Isso é muito importante, pessoal. Desde o ultrassom para eu medir espessura, ou para um ultrassom para que eu possa dimensionar um defeito, tá? E os outros métodos entrariam aí a radiografia, o eddy current, a emissão acústica, né? O dimensional, teste de dureza, né? Metalografia, ou mesmo você remover um corpo de prova, até um sample bolt da vida, para você avaliar. Então, esse apêndice, ele vai dar justamente isso. E você olha o primeiro, que é a descrição, olha o segundo, que é o screen que você vai fazer, e você olha o terceiro. Então, pessoal, veja, quando a gente escreve um relatório, a gente precisa, se possível, colocar referências. Se eu coloco como referência um API RP571, essa referência é mundial. Se eu coloco como referência o PCC3, ou PCC2, ou PCC1, ou um WRC qualquer desse, é uma referência. O mundo todo vai acatar. Por exemplo, se eu estou tendo visita de seguradora com ressegurador, nós vamos ter uma referência. Então, vou usar 571 e vou usar o PCC3, tá? Aí, indo mais, tá? A tabela toda está aí. A gente vai ver
Ammonia Stress Corrosion Crack. Eu posso usar ultrassom, tá? A depender do estágio, eu vejo no exame visual, se tiver dentro de alguma área difícil, eu faço uma inspeção remota, né, com o endoscópio. Como eu falei, os endoscópios evoluíram muito, né? Então, uma coisa importante é essa nota 2, são os modos de falha. Se é trinca, trincamento, né? Se é um defeito fundido. Por exemplo, porosity e os vazios em fundidos não são mecanismo de dano, são defeitos de fabricação. E lá na frente, a gente teria vários ensaios. Ó. O visual, pode fazer líquido penetrante, posso fazer penetrante fluorescente, depois eu posso fazer ultrassom e por aí vai, tá, pessoal? Então a ideia é que a gente saiba que dentro do 571 nós temos toda a caracterização e o item inspeção e monitoramento, ele vai mostrar para todos nós quais são os Ns. E o PCC3 complementa, né? Ó, dissimilar weld crack, o DMW, né? É uma trinca, é um mecanismo de dano. Eu posso visualizá-la, né? Eu posso fazer líquido penetrante, posso fazer o líquido penetrante fluorescente e posso fazer ultrassom. Os demais são perda de espessura, né? Aqui, pessoal, esse primeiro mecanismo é um mecanismo muito complexo, né? Flow Accelerated Corrosion, a FAC. No final, a consequência é perda de massa, né? A gente vai ver aqui que ele entra com ultrassom convencional, tá? Não, ele entra com emissão acústica, né? Entra com a emissão acústica e entra com as partículas. Mais mecanismo, perda de massa, o dano metalúrgico, né? O hydrogen ablatement, né? Defeitos de fabricação, né? Como falta de fusão, falta de penetração, e a matriz aí cobre todos eles. Aí entra a parte de corrosão, a parte de ataque pelo fosfato, o ácido carbólico, que é o fenol, né? Os pits de corrosão. Então, os pits de corrosão, ó, olha lá, eu tenho a característica de uma perda de massa, posso entrar no visual, posso entrar no penetrante, posso fazer ultrassom, ok? Mais alguma coisa, sensitização, caso a fase sigma, né? O sulfide stress corrosion crack, as trincas, então tem uma série de Ns que a gente pode utilizar. O ácido sulfúrico, né? É basicamente perda de espessura e pode-se usar a radiografia também. Aqui defeitos de fabricação, você vê que as ultrassons quase todos já utilizam, principalmente que o ASME deu a oportunidade bem trabalhada, né, de nós substituirmos a radiografia pelo ultrassom. Essa imagem é interessante, né? Em 2019, quando estávamos lá no Summit, a gente fez esse mini curso de um dia com este instrutor e a gente vê, pessoal, que tem muitas áreas do 571 que eles consideram que a gente já deve saber, até com foco na certificação, né? Ele falava até do eletrólito. Isso é bacana, pessoal, isso é bacana. Isso aqui ainda está com esse slide, ele ainda é referente a
edição 2011. Mudou pouca coisa. Os PFDs, né, que são os fluxogramas de processo, o API 571 aí, por exemplo, uma unidade de fluido catalítico. Veja a figura 567. Lá a gente observa que todas as partes da unidade elas estão com o mecanismo de dano apontando. Então fica fácil. Se eu tenho uma unidade, por exemplo, o 5210 de tratamento com a mina, eu já tenho um programa de integridade quase pronto, né? O tratamento cáustico, eu já tenho um programa de integridade quase pronto. Pessoal, olha, mecanismo de danos, falhas, ENDs, ultrassom, seja ele automatizado ou semi-automatizado. Quem é responsável pela confiabilidade, né? A confiabilidade é uma disciplina, ela é multidisciplinar. Os engenheiros precisam muito, no caso da indústria, conhecer a interação meio-material, e dentro dessa interação meio-material, a gente precisa entender o mecanismo, a cinética e recomendar os ensaios, né? Mas de quem é a confiabilidade? De quem é o SPI, por exemplo? O SPI não é do dono do SPI, o SPI é da planta, né? Então a confiabilidade aí é da manutenção, da operação, dos gerentes, né? Incluído eles na manutenção, na operação. E o time, quando é bom, como isso acontece na empresa em que eu trabalho, a Braskem, uma interação muito grande entre processo, confiabilidade, inspeção, isso funcionando bem, você está lá na frente. Está lá na frente. Então, pessoal, esse slide aí de lado mostra que muitas vezes a gente tem taxas de corrosão e erosão por efeito de velocidade. E a gente tem que saber onde é que tem essas informações. Vou buscar no 571. Nessa visão geral, pessoal, de um minicurso, né, eu chamaria atenção, como falei antes, que hoje não, há um bom tempo já, né, nós temos uma literatura vastíssima em cima dos mecanismos de danos. E de uma forma altamente sistematizada, né? Porque se eu tenho um mecanismo e olho na minha base de dados, que é o próprio API, eu tenho meio caminho andado com aqueles 9 steps, né? Então, seria sair na frente. E existe uma correlação, pessoal, muito grande entre os APIs. Por exemplo, as tubulações que governam a API 570. Claro, é a API 570. Agora, o API 510, inspeção em vasos, aqui em Alagoas, eu diria que quem governa ainda é o API 571. Porque no API 510, o técnico de inspeção engenheiro inspeciona o vaso. E lá dentro chama o API 571. Assim como o 571 chama o 570, 574, 579, 583, que é CUI, 584, que é IOW, tá? É uma correlação grande, porque a gente precisa de ter fontes fidedignas, fontes que nós possamos confiar
e nessa fonte nós termos as referências para os nossos relatórios. E quem sabe, até uma referência para o tipo de defeito que foi detectado dentro de um certo mecanismo de danos. Hoje, muita gente fala no API 579. Claro, é um grande API, é uma grande placa, e a gente tem que entender. Tem que entender porque se eu conheço o 571 e lá dentro eu ainda tenho quais são as referências para que eu possa inspecionar, eu posso tranquilamente compro o documento, coloco ele como referência no meu procedimento e utilizo. A gente está fazendo um trabalho bem legal no sistema de água de refrigeração, AGR. Os ENDs que a gente está fazendo é Iris e Ed Current. As respostas são fantásticas, são fantásticas. Esses equipamentos a gente não está nem fazendo amostragem, está fazendo 100%. E a técnica que governa é o Iris. Ele tem suas limitações. Tá? Um diâmetro pequeno ele não detecta, um diâmetro um pouco pequeno ele pode até detectar e dimensionar, mas vai ter um problema. Os casos mais críticos de corrosão, o íris já detecta tranquilo. E o que é o íris? É ultrassom, pulso eco submerso. Né? Bom, pessoal, de um modo geral, essa era a visão que eu queria dar do API 571 nesse curto espaço de tempo, para que a gente, quando viu o pessoal que apresentou as técnicas de ultrassom, às vezes o ultracionista ele é bem eclético, ele sabe, entende um pouco do mecanismo e entende muito da técnica que ele faz. Mas tem que ter uma inter-relação, tem que ter um focal point em quem está contratando, acompanhar. No ultrassom, no phase, olhar direitinho, mesmo tendo um profissional qualificado, que é uma forma da gente aprender. Porque muitas vezes o phase, ele termina, deixa uma base de dados grande para o engenheiro, e esse cara vai pensar, vai modelar, e vai dar um laudo, às vezes, 2 dias depois. 2 dias. Ah, o ultrassom não passou. Então se faz toda uma metodologia, por exemplo, o 579, e resolve o problema. Ou seja, o API 571 e o PCC3, para essa abordagem, que é bem curta, eles são fundamentais para estarem posicionados na mesa do engenheiro de inspeção, o PH, do engenheiro de manutenção, do engenheiro de confiabilidade, do engenheiro de corrosão. Porque a gente vai usar sempre, sempre, sempre. Lembrar que o 571, na sua terceira edição, ele já tá circulando desde março de 2020. E as técnicas não destrutivas, nós temos as qualificações, né, específicas para o ultrassom, para o phase, para o TOF, e por aí a gente vai. Assim, eu agradeço a equipe que organizou essa conferência internacional, né, a primeira virtual. Isso mostra, pessoal, que o novo normal vai ser diferente. A gente não pode sair desse momento pandêmico, epidêmico, da forma que nós entramos. Nós temos que aproveitar e otimizar. Agora, por exemplo, a gente amanhã vai ter, amanhã não, hoje, né? Que agora, pelo horário, a gente vai ter o minicurso, né? Os minicursos, e no final vai ter uma grande mesa redonda. Então, pessoal, eu agradeço a todos
vai ter um momento de perguntas e respostas. Eu fico à vontade para responder. Se alguém precisar, pode ligar, 829-9911-7619 e o e-mail jarbas.fagundes@yahoo.com.br. É uma satisfação muito grande, foi um prazer enorme e, mais uma vez, a equipe que organizou esse evento, ela está de parabéns e que não se fique no primeiro, né? Que venham outros. Então, muito obrigado para vocês e um abraço. E até daqui a pouco, onde teremos a mesa redonda com os especialistas que ministraram os cursos para que a gente faça uma rodada muito legal. Então, é por aí, pessoal.